Bem-vinda, bem-vindo. Este é o 10º episódio do podcast de Galeano à Parolagem. Como sempre, em nossos episódios partimos de Galeano, sim, de Eduardo Galeano. Um de seus textos é o ponto de partida. A chegada é um bate-papo informal, uma parolagem entre este que vos fala, o Eduardo Silva, e o seu amigo flamenguista Lenine Silva. Os textos desta temporada pertencem à obra Futebol ao Sol e à Sombra. O de hoje, especificamente, é intitulado Fervor da Camisa. Quem faz a leitura das palavras de Eduardo Galeano é Isaac Santos, um amigo que fiz no curso de Artes Cênicas da Universidade Federal de Santa Catarina. Além de gremista, Isaac é diretor, ator, dramaturgo e cofundador do grupo Realejo em Cena, onde atua e produz, juntamente com sua parceira, companheira, a talentosa atriz Aline. A dupla toca um canal no YouTube que trata do universo do teatro e das artes cênicas. Lá você confere entrevistas, um glossário de termos técnicos e dicas de jogos e dinâmicas teatrais. Bem, além do canal do Realejo em Cena, e na verdade de tantos outros projetos e frentes de trabalho, Isaac também desenvolve, junto de outros dois amigos, o podcast 3 Dentro, 3 Fora, que, para quem não pegou a referência no título, trata também, como este, do universo do futebol. Para Isaac, o meu agradecimento pelo apoio aqui no podcast, para vocês que nos escutam, a sugestão para que conheçam o canal do Realejo em Cena e o podcast 3 Dentro, 3 Fora. Os links estão aqui na descrição deste episódio. Vamos então para a leitura e, na sequência, para a parolagem. Fiquem com Fervor da Camisa, de Eduardo Galeano, na voz de Isaac Santos. Fervor da Camisa. O escritor uruguaio Paco Espínola não se interessava por futebol. Mas uma tarde, no verão de 1960, procurando o que escutar no rádio, Paco pescou por casualidade a transmissão de uma partida. Era o clássico local. O Peñarol levou uma goleada, 4-0 do Nacional. Quando caiu a noite, Paco estava tão triste que decidiu jantar sozinho, para não amargurar a vida de ninguém. De onde vinha tanta tristeza? Ele já estava quase acreditando que era uma tristeza sem razão, que era só a simples pena de ser mortal nesse mundo, quando de repente percebeu que estava triste porque o Peñarol tinha perdido. Ele era torcedor do Peñarol e não sabia. Quantos uruguaios estavam tristes como ele? E quantos, ao contrário, subiam pelas paredes de felicidade? Paco viveu uma revelação tardia. Normalmente, os uruguaios pertencemos ao Nacional ou ao Peñarol desde o dia em que nascemos. A pessoa diz, por exemplo, eu sou do Nacional. Assim é desde os princípios do século. Os cronistas daqueles tempos contam que, nos bordéis de Montevidéu, as profissionais do amor atraíam os clientes sentando-se na porta, vestindo somente as camisas do Peñarol ou do Nacional. Para o torcedor fanático, o prazer não está na vitória do próprio time, mas na derrota do outro. Em 1993, um jornal de Montevidéu entrevistou alguns rapazes que, durante a semana, ganhavam a vida carregando lenha e, nos domingos, aproveitavam a vida gritando pelo Nacional no estádio. Um deles confessou: para mim, ver uma camisa do Peñarol dá nojo. Quero que perca sempre, mesmo que jogue contra estrangeiros. O mesmo acontece em muitas outras cidades também divididas ao meio. Em 1988, o Nacional venceu o Newell's na final da Copa Americana. O Newell's é um dos clubes que divide os amores da cidade de Rosário, no litoral da Argentina. Então, os torcedores do outro time, o Rosário Central, encheram as ruas da sua cidade festejando a derrota do Newell's para um time estrangeiro. Creio que foi Oswaldo Soriano que me contou a história da morte de um torcedor do Boca Juniors em Buenos Aires.
Aquele torcedor havia passado a vida inteira odiando o River Plate, como era sua obrigação, mas no leito de agonia pediu que o envolvesse na bandeira inimiga, e assim pôde comemorar no último suspiro. Morre um deles. Se o torcedor pertence ao time, por que não os jogadores? Muito raramente o torcedor aceita o novo destino de um jogador idolatrado. Mudar de time não é a mesma coisa que mudar de lugar de trabalho. Embora o jogador seja, como é, um profissional que ganha vida com suas pernas. A paixão pela camisa não tem muito a ver com o futebol moderno, mas o torcedor castiga o delito da deserção. Em 1989, quando o jogador brasileiro Bebeto passou do Flamengo para o Vasco da Gama, houve torcedores do Flamengo que iam às partidas do Vasco somente para vaiar o traidor. Choveram ameaças contra ele. E o feiticeiro mais temível do Rio de Janeiro lançou sua maldição. Bebeto sofreu um rosário de lesões. Não podia jogar sem se machucar e sem que a culpa lhe pesasse nas pernas. E foi de mal a pior, até que decidiu ir para a Espanha. Algum tempo antes, na Argentina, Roberto Perfumo, durante anos a grande estrela do Racing, se transferiu para o River Plate. Seus torcedores de sempre lhe dedicaram uma das mais longas e estrondosas vaias da história. Percebi então que eles tinham gostado muito de mim. Saudoso dos velhos tempos da fé, o torcedor tão pouco aceita os cálculos de rentabilidade que frequentemente determinam as decisões dos dirigentes, numa época que obriga os times a se transformarem numa fábrica produtora de espetáculos. Quando a fábrica vai mal, os números vermelhos mandam sacrificar o ativo da empresa. Um dos gigantescos supermercados Carrefour, de Buenos Aires, levanta-se sobre as ruínas do estádio do São Lourenço. Quando o estádio foi demolido, em meados de 1983, os torcedores saíram chorando, levando um punhado de terra no bolso. O time é a única cédula de identidade na qual o torcedor acredita. E, em muitos casos, a camisa, o hino e a bandeira encarnam tradições profundas que se expressam nos campos de futebol, mas vêm do fundo da história de uma comunidade. Para os catalães, o Barcelona é mais que um time. É um símbolo da longa luta pela afirmação nacional contra o centralismo de Madrid. Desde 1919, não há estrangeiros nem outros espanhóis nas equipes do Athletic de Bilbao. O Athletic, santuário do orgulho basco, só aceita jogadores bascos em suas fileiras, e quase sempre são jogadores surgidos no seu próprio viveiro. Nos anos da ditadura de Franco, os dois estádios, o Camp Nou de Barcelona e o San Mamés de Bilbao, serviram de refúgio aos sentimentos nacionais proibidos. Ali, catalães e bascos gritavam e cantavam em suas línguas e agitavam suas bandeiras clandestinas. E foi num estádio de futebol que pela primeira vez apareceu uma bandeira basca, sem que a polícia espancasse os que a carregavam. Um ano depois da morte de Franco, os jogadores do Atlético e os do Real Sociedad entraram em campo empunhando a bandeira. A guerra da desintegração da Iugoslávia, que tanto desconcertou o mundo inteiro, ocorreu primeiro nos campos de futebol, e só depois nos campos de batalha. Os antigos rancores entre os sérvios e os croatas subiam à tona cada vez que os clubes de Belgrado e Zagreb se enfrentavam. Então, as torcidas revelavam suas paixões profundas e desenterravam bandeiras e cânticos do passado, como machados de guerra. Parolagem de número 10, fervor da camisa. Vamos falar um pouco desse sentimento do torcedor que vai além de apenas desejar o bem do seu time, mas aceita até desejar o mal daqueles adversários, dos clubes adversários. Antes de tudo, Lenine, como você está, cara? Tudo bem? Eu tô bem, tudo certo, tudo tranquilo. Beleza, cara. Ó, o Galeano ele menciona ali a situação, né, onde um torcedor se vê muitas vezes torcendo não só pelo seu time, mas também contra o adversário. E aí eu te pergunto, em que momento, Lenine, você se viu mais secador? Você como torcedor do Flamengo, em que momento você realmente secou assim um outro time? Seria um palpite, o Vasco da época de Eurico Miranda, Edmundo, Romário, ou aquele Fluminense da Unimed, ou outro time? Conhecida como torcida arco-íris, que sempre torce contra, né? Ah, sim, não, sim. A torcida arco-íris que, assim, o time dele não participa
da final e tá torcendo contra. Eu vi isso muito agora em relação ao Flamengo no Mundial e na final da Libertadores. Quem não é flamenguista torceu contra, né? Não tem jeito. Verdade. Eu vou te dizer qual foi o time que eu torci contra. Até matei aula para ver esse jogo, né? Foi o Vasco e Real Madrid Mundial. Eu cheguei a matar a aula para poder ver o jogo e foi fantástico, né? Gol do Raul, Real Madrid campeão. Foi bom demais. Valeu muito a pena. Ô Lenine, mas então quer dizer que quando o Galvão Bueno diz assim, ó, o Vasco é o Brasil na Libertadores, é o Brasil no Mundial, você não entra nessa onda? Eu acho que nenhum torcedor entra nessa onda, né? Nenhum torcedor de verdade entra nessa onda. Isso não acontece. Se fosse um time assim, sem muita expressão, que tivesse lá, que não tivesse uma rivalidade tão grande, podia até ser, sei lá, um São Caetano, sabe? Um time. Todo mundo torceu pro São Caetano na final do Brasileiro aí, que o Vasco foi campeão, porque o São Caetano não tinha tanta expressão. Aí pode até ser. Fora isso, não tem jeito, não. Eu acho que pega... Não tem esse negócio de... Uhum. Eu acho que o seu exemplo do São Caetano, ele funciona porque, na verdade, o São Caetano ele não é um adversário, né? No seu caso do Flamengo, ele não é um adversário tradicional do Flamengo, não é um adversário tradicional do Figueirense, por mais que os dois ainda sempre estejam em divisões próximas do Campeonato Brasileiro, mas talvez seja por isso que a gente se aceita ou se permite torcer a favor, né? E aí, nesse caso, São Caetano é o Brasil na Libertadores. Aí sim, né? Aí vai. Pode ser. Com certeza, aí vai. Você lembra, o pessoal tava torcendo muito pra Chapecoense. Sim. Outro, bom exemplo. Muito pra Chapecoense. Não importava se era paulista, se era carioca, se era mineiro, o pessoal tava torcendo pra Chapecoense. Aí tem o componente até da tragédia, de sensibilidade pelas... Não, mas eu acho que até antes disso. Antes também. Antes disso. O Atlético Paranaense, eu acho que não tem tanta relevância e foi campeão aí da... Relevância que eu digo assim, não é o rival do Corinthians, assim. Não é o rival do Flamengo, do Vasco, e aí a galera simpatiza mais, eu acho. Entendi. Faz sentido. Mas aí entra um outro aspecto também, que por mais que seja adversário, se estiver jogando bem, limpo, a gente acaba reconhecendo, né? E aí temos um episódio, assim, por exemplo, do próprio Ronaldinho Gaúcho sendo aplaudido de pé no estádio do Real Madrid depois de uma baita de uma apresentação. E outros casos também, assim, né? Então, eu acho que a gente já discutiu isso aqui, quando existe a qualidade, a alegria da arte do futebol, talvez até faça passar por cima um pouco desse sentimento de contrariedade com o adversário, né? Eu como torcedor, cara, eu sempre vi atletas serem aplaudidos lá fora. Dificilmente eu vi atletas serem aplaudidos aqui dentro do Brasil. É óbvio que quando não é teu clube, não rola aquela paixão. Eu gosto muito do Real Madrid. Eu prefiro o Real Madrid do que o Barcelona. Eu gosto mais. E é óbvio que quando um atleta faz coisa mágica de um lado do outro, eu consigo aplaudir, porque apesar de gostar mais de um do que do outro, não é meu time de coração. Uhum. Acredito que se o Ronaldinho Gaúcho, qualquer jogador desse viesse aqui e fizesse um gol contra o meu time, minha primeira reação ia ser um palavrão. E aí depois tu para pra ver e porra, esse jogador é foda mesmo, né, cara? O cara é demais. Mas a primeira reação, teu time ali pra ganhar, o cara vai e faz um golaço, fica filha da... né? Ia ser dessa forma, acho. Sim. Mas é interessante falar também de jogadores, assim, você falou, se o adversário vem e marca um gol contra o meu time, putz, não sei se eu ia elogiá-lo, mas outra questão, então, seria quando um jogador do seu time troca de camisa e vai para o adversário. Quantas vezes a gente consegue apreciar ou
parabenizá-lo por um desempenho jogando na camisa do adversário, né? Aquele jogador que virou a casaca, né? Em outras termos. Então, acho que esse conceito que tu tá dizendo aí acontece muito na Europa, porque os atletas ainda ficam muito tempo num clube. Aqui, o exemplo no meu time, o Flamengo, eu acho que o Zico tem essa identificação, mas fora ele, qualquer outro atleta que teve no Flamengo é ídolo ou virou ídolo, foi para outro clube e eu acho que o pessoal não trata com essa raiva, assim. Assim, ó, Eu não sei. eu listei alguns exemplos aqui. A gente não vai conseguir lembrar agora a temperatura realmente da torcida quando viu o jogador entrar com a camisa do clube adversário em campo. A gente não vai conseguir resgatar talvez tudo isso, mas só para a gente trazer alguns dos episódios que ocorreram no Brasil. Por exemplo, Rivaldo, Viola e Paulo Nunes, Amaral e Edilson também. Rivaldo, Viola, Paulo Nunes, Amaral e Edilson fizeram a troca ali, Corinthians e Palmeiras, né? Tiveram que escutar poucas e boas, alguns deles passaram tranquilo, tipo talvez um Amaral, que é um cara bem simpático, vai de boa, mas eu não sei se o Paulo foi a mesma coisa com o Paulo Nunes, né? Sim. Vou falar do Figueirense, cara, atacante Genilson, o meio-campo Perivaldo, Marcinho Guerreiro, jogou no Figueirense, depois foi pro Avaí. No Figueirense eu lembro que fez uma boa temporada. Mas tu lembra se teve uma revolta muito grande então, aí quando entre ele o torcedor foi, rival? então quando ele foi pro Marcinho Guerreiro, fez uma boa temporada no Figueirense. Eu não vou conseguir lembrar o ano agora. Foi pro Avaí, e no Avaí eu acho até que ele se deu melhor. Eu acho que os resultados do clube foram até melhores, assim. Cara, esse Marcinho Guerreiro foi atleta do Flamengo também. Foi do Palmeiras também, né? Depois. E esse cara, o que talvez tenha pego bastante com ele não foi nem só a questão de trocar de time, mas ao trocar de time deu aquela sensação de que agora eu cheguei no time que eu torço mesmo, sabe? Tava enganando os outros, assim. Então de repente ele não falou, eu tô apresentando a minha impressão, mas a impressão é que de repente ele agora eu tô onde eu torço mesmo, agora eu sou bem havaiano e beija mais a camisa do que beijava antes, e aí dá uma sensação, opa, aí não é só a troca, é a troca e a descoberta ou a suposição de que todo o tempo que ele estava com você, ele ainda também pensava no outro. Bem papo de conjugal aqui, cara. Mas teve essa daí. E aí tem outros, cara, que eu listei aqui, ó, só pra terminar a lista. Lucas Lima trocou o Santos pelo Palmeiras e escuta bastante. Mas aí esse cara escuta de tudo quanto é torcida, né? Mas qual foi a relevância do Lucas Lima no Santos? No Santos, eu acho que ele é um ídolo do Santos. Vou te dar um exemplo. Tu imagina o Messi saindo do Barcelona para ir jogar no Real Madrid? Eu acho que não tem como imaginar, não é só dinheiro. Tu ter uma torcida que te ama, ter aquelas pessoas que vão te idolatrar pro resto da vida, e de repente eu vou sair pro clube rival, né? Depois de anos e anos, Messi deve ter o quê? 10 anos de Barcelona para mais? Pra mais, né? Não, isso não tem como. No caso ali do jogador que tu falou, do Lucas Lima? Do Lucas Lima, passou quanto tempo no Santos? 2 anos? 2 temporadas? Não tem tanta relevância, não. Eu não sei se a formação dele é no Santos, daí até seria mais alguns anos, mas sem tanto tempo assim para construir uma história como você está se referindo do Messi. Tem outros ainda, né, cara, que trocaram. Por exemplo, o Pato, né, trocou Corinthians por São Paulo. O Léo Moura já passou pelos clubes grandes. O Fred já passou aí, rodou Minas Gerais, né, o América. O Fred jogou no Cruzeiro e no Atlético, né? E no América, né? Então, que foi onde ele começou. Então rodou. E aí, mas falando de Barcelona e de Real Madrid, temos o caso do Figo e do Ronaldo. Os dois passaram pelos dois clubes, né? O Ronaldo, eu tava até vendo o Mauro César falando outro dia, eu acho que foi na Inter, que ele se contunde, né? Ele se contundiu na Inter, e a Inter deu todo o aparato para ele, tudo,
recuperou ele e ele trocou de clube. Não tem muita, né? Não tem muita fidelidade a clube, não liga muito para isso, não. Dentro dele, eu sou um profissional e eu vou para onde pagarem melhor. Não tem muito, não tem muito reconhecimento, não tem muito amor a clube ou a camisa. Eu acho que não tem muito disso, não. Ele o Ronaldo, né? Ele talvez não tenha o que intitula esse episódio de hoje do texto do Galeano, que é fervor da camisa, né? E talvez com isso a gente até possa encaminhar aqui o final dessa parolagem. Lembrando que essa paixão, né, cara, pelo clube, que a gente faz a gente ficar aqui discutindo se um jogador foi vira casaca ou não, ou torcer contra alguém só porque você prefere que o seu time se dê bem. Tudo isso faz parte da cultura do futebol e dessa história. E aí a gente vai entender que é sempre muito mais do que um esporte, assim como no texto, acho que surge ali uma referência que o Barcelona é mais do que um time. A relação dos torcedores com o clube vai além só da torcida do jogo. É uma tradição, é uma cultura, é muita coisa envolvida, né? São muitos valores envolvidos. Sim. Bem dessa forma mesmo. É isso, meu camarada. Vamos encerrando aqui então mais uma parolagem? É isso aí. Mais uma. Um abraço então, cara, e até a próxima. Um abração.